Boa noite e começamos a edição do Jornal Gerais hoje com uma dica importante sobre a saúde do animal, que traz também os detalhes da doença do carrapato. Então este bichinho que não tem uma cara muito boa é o carrapato e pode causar um mal muito grande. É sobre esse assunto que nós vamos falar com Reinald Giovanni Ribeiro, que é médico veterinário. Então explica pra gente, Reinald, o que é a erliquiose, que é a doença do carrapato. Erliquiose é uma doença causada por uma bactéria gram-negativa, também conhecida como doença do carrapato, popularmente falando. É uma doença bastante comum na nossa região, é considerada uma doença endêmica e que é uma doença onde essa bactéria vai parasitar células sanguíneas, trazendo uma série de alterações e uma multiplicidade de sintomas. Como que ocorre essa transmissão? A transmissão é feita através da picada do carrapato, mais especificadamente o ripséfalos sanguíneos ou carrapato marrom, que é bastante comum nos cães. Ocorre quando o carrapato ele pica um animal que está infectado com essa bactéria. Essa bactéria vai se multiplicar nas células sanguíneas, nas glândulas salivares desse carrapato e, posteriormente, quando esse carrapato for se alimentar do sangue de um animal sadio, juntamente com sua saliva, ele irá inocular essa bactéria, fazendo assim a transmissão da doença. Essa doença afeta só os animais, os cachorros? Essa doença, a erliquiose, ela afeta tanto cães, bovinos, equinos e há também alguns autores que defendem que essa doença é caracterizada também como uma zoonose, ou seja, que tem potencial de atingir a saúde do ser humano. Como diagnosticar? Quais são os sintomas? O diagnóstico é bastante, às vezes, difícil. Por quê? Pela multiplicidade e inespecificidade dos sintomas, certo? É uma doença que devemos basear tanto nos achados clínicos durante a consulta, como em exames laboratoriais, alterações nas células sanguíneas, certo? E também em métodos sorológicos. Agora, de uma forma mais fácil, prática, daria para perceber quando que o animal está com essa doença do carrapato? Sim, sem dúvida. Apesar de ser bastante inespecíficos, há a ocorrência de alguns sinais principais nos cães, como podemos observar. Geralmente, a mucosa, ou seja, a gengiva do animal, que é mais fácil de perceber, fica bem esbranquiçada, que a gente chama de hipocorada. O animal ele fica mais prostradinho, mais quietinho no canto dele, tem relutância em fazer exercício. Às vezes, quando a gente chama, ele tem relutância em atender o chamado, demora mais, certo? A gente pode observar também, em alguns casos, tem sangramento nasal nos animais, às vezes nas fezes também. Também é possível observar a ocorrência de ínguas, que seriam os linfonodos reativos. Então, assim, é grande a gama de sinais clínicos. Então, assim que o seu animal apresentar algum desses sintomas, é importante procurar um médico veterinário, porque quanto antes diagnosticado, melhor o prognóstico, ou seja, melhores expectativas de solução do caso. A doença pode levar o animal à morte? Sim, sem dúvida. Quanto antes diagnosticado, melhor é. Mas em casos que essa doença se torna crônica e o animal não consegue debelar a doença, muitas vezes o animal pode vir à morte, sim, pode vir ao óbito. Como tratar essa doença? O tratamento ele é baseado em antibióticos e terapia suporte. O médico veterinário, de acordo com cada caso, vai avaliar, lembrando que não existe uma receita de bolo. Vai depender do sinal do seu animal, o sinal clínico dele, tá? Algumas vezes é necessário haver transfusão sanguínea, sempre entrar com antibiótico. Em geral, a gente utiliza a doxiciclina, que é um antibiótico de eleição, mas também pode haver outros medicamentos que surtem um efeito desejado, outros tipos de antibiótico. Então, assim, é importante consultar sempre um médico veterinário para estabelecer um melhor protocolo de tratamento para o seu animal. E agora, como prevenir a erliquiose e a doença do carrapato? A erliquiose ela pode ser prevenida através do controle de ectoparasitas, nesse caso, da erliquiose e o carrapato. Lembrando que o controle do carrapato deve ser feito tanto no animal quanto no ambiente, uma vez que 95% dos carrapatos estão no ambiente e não no animal. Então é importante associar essas duas formas de controle para ter sucesso. Certo? Lembrando que não existe uma vacina específica para a erliquiose, então a melhor forma de combater essa doença é dar a prevenção. Obrigado, Reinald Giovanni Ribeiro, médico veterinário, pelas suas informações aqui no Jornal Gerais. Eu que agradeço pela oportunidade de estar sanando as dúvidas, dessa importante doença que é endêmica em nossa região. Daqui a pouco você vai conferir os detalhes da tradicional festa do biscoito em Japonvar.